Olá pessoal, esse vídeo aqui é pra galera que gosta muito de dividendo, né? E principalmente pro pessoal que compra a empresa olhando apenas esse indicador, né? Olha ali um dividend yield de 10, 15, 20%, compra a empresa sem nem entender os fundamentos dela, né? Achando que esse dividend yield vai se repetir. Bom, eu trouxe aqui para vocês só para vocês terem ideia do que é o dividend yield, né? É o dividendo por ação, é o dividendo por ação dividido pelo preço da ação. O que isso quer dizer, tá? Um exemplo. A empresa sempre paga uma X quantidade de dividendos, só que por algum motivo o preço dela está extremamente descontado, né? Consequentemente, o dividend yield dela vai ficar muito elevado. Então, se uma empresa sempre teve 8% e ela custava 10, aí agora o preço dela é 5, consequentemente, né, o dividend yield dobra, né? Esse indicador dobra. Mas isso não quer dizer uma melhora. Pode ser que a empresa esteja piorando, tá? Então, não olhem só esse indicador. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de empresas, tá, que tiveram um dividend yield bem elevado entre 2022 e 2023 e explicar por que elas tiveram esse dividend yield tão alto, tá? E para vocês não caírem nessa relação de só olhar o dividendo. Bom, a primeira empresa que eu quero apresentar para vocês, tá? É a Auren. Ela atua no setor de energia ali, principalmente ali com hidrelétrica e eólica, até as principais fontes de receita dela, tá? Ela está com preço atual de 13,40. Reparem que o dividend yield dela tá em 22,39. Isso aí para quem está acostumado com o mercado financeiro, até mesmo os títulos públicos, deve entender que isso aqui é um dividend yield extremamente elevado, tá? Por que a Aura está com dividend yield tão elevado, tá? Porque ela ocasionou, né, dividendos extraordinários, né, em 2023 e agora estão falando que em 2024 ela vai distribuir um pouquinho mais, mas não tão elevado. Esses 1 bilhão aí, a estimativa do pessoal, né, das casas ali de research é que ela distribui aí uns 400 milhões de dividendos, tá? Então nem se compara a esse 1,bi que ela distribuiu em 2023. Mas por que ela distribuiu tanta grana, tá? Ela estava com caixa alto, um caixa alto, tá? Isso era, se eu não estou enganado, estava em quase 6 bi o caixa da Auren. Ela estava com uma dívida controlada, né? Era 0,83 dívida sobre o EBITDA. E quero destacar aqui que ela teve também um IPO recente, tá? Então, muito desse caixa elevado da Auren era decorrente do IPO, tá? Esse dinheiro que ela levantou com oferta pública de ações. Então, como ela estava com muito caixa, não estava pretendendo gastar esse dinheiro, tá? E a dívida dela estava controlada, ela acabou fazendo essa grande distribuição que provavelmente não vai se repetir nessa proporção em 2024, tá? Vai ter eles já confirmaram dividendos em 2024, mas não nessa proporção. A segunda empresa que eu quero mostrar aqui para vocês, né, é a Metal Leve. Muita gente aí tá conhecendo essa empresa por causa desse dividend yield aqui de 26%, tá? O preço atual dela é de R$ 36. Bom, por que ela tá com dividend yield tão alto, tá? Basicamente, tá? Eles queriam fazer um follow-on, ou seja, eles queriam vender mais ações na MetaLife. Isso é teoria do mercado, tá? Mas faz muito sentido. Basicamente, eles queriam elevar o preço da ação, né? Chamar mais atenção, porque essa é uma empresa que não tem tanta liquidez. Não, tem bastante liquidez, mas não é uma empresa conhecida, digamos assim. E aí eles queriam fazer um follow e chamar um pouco de atenção, né? Fazer esse follow ficar mais caro para quem ia comprar. Aí eles fizeram ocasionaram um dividend yield extraordinário para chamar a atenção do pessoal e fazer esse follow. E pós-follow também eles distribuíram mais um pouco de dividendo, aumentando ainda mais esse dividend yield, tá? Eles fizeram isso também porque a dívida líquida da empresa está negativa. O que isso quer dizer? Eles têm, por exemplo, 10 milhões em caixa e tem 8 milhões de dívida. Então, quer dizer que eles têm menos 2 milhões aí de dívida. A média do dividend yield dessa empresa sempre foi 9,49. E que cabe destacar que o free float dela é 28,40. O que isso significa? Só 28% da empresa está na mão aqui de terceiros, tá? As outras 72% e 71,60% está na mão dos majoritários da empresa. Então, quando a Metalef, tá, faz um follow, pega a grana, um pedaço desse dinheiro e ainda distribui em dividendo, o pessoal deve achar que isso é bacana, mas na verdade eles estão meio que distribuindo dinheiro para eles mesmos, né? Porque 71,40% das ações estão na mão dos majoritários, tá? Então meio que esse dinheiro sai e volta para ele de novo, né? Então é um dividend yield aqui bem ilusório, digamos assim. A terceira empresa que eu quero mostrar para vocês aqui é a Petrobras, né? Todo mundo conhece. O preço atual dela está em R$ 39 e o dividend yield está em 18, tá? Mas quem vai lembrar aí no ano de 2022, o dividend yield dela acho que foi 59%, tá?
foi um dividend yield recorde. Aqui eu trouxe para vocês o histórico médio de dividend yield histórico da Petrobras, tá? Então reparem que ela não é uma empresa pagadora de dividendos, ou quando paga um dividend yield ilusório, mas ali entre 2021, 2022 e 2023 ela teve um dividend yield bem considerável. Por que isso aconteceu, tá? Basicamente o preço do petróleo estava extremamente alto nesse período, então a margem líquida da Petrobras subiu bastante. O governo estava precisando de dinheiro. O que eu quero dizer com isso? A Petrobras, tá? 50% das ações da Petrobras estão em mão da União, tá? Então, se a Petrobras distribui 1 bilhão em proventos, tá? 500 milhões vão para o governo, tá? Então, a commodity que ela exporta, né? E importa, estava muito elevada. Então, ela conseguiu boas receitas líquidas, tá? O governo está precisando de dinheiro, então ela distribuiu bastante dividendo. A média, tá? Essa média aqui tá em 12,6, tá? Mas reparem que entre 2008 e 2020, o máximo foi em 2014 ali, 5,44. Essa média tá elevada justamente porque nos anos de 2021, 2022 e 2023, esse dividend yield ficou muito alto. Então, consequentemente, essa mediana do dividend yield elevou, tá? Aqui tá aqui é o número de 2022, ela distribuiu 59%, aqui, teve 59% de dividend yield, né? Então, foi um dividend yield extremamente alto. O payout dela em 2022 foi muito elevado também, e isso ficou muito atípico, né? Não é o DNA da Petrobras distribuir tantos dividendos. É uma empresa, apesar de ser atualmente a empresa de maior valor do mercado da Bolsa Brasileira, é uma empresa que, quem sabe, o governo sempre tenta né, exercer o seu cargo de majoritário na empresa e sempre interferindo nos preços, tá? Por que isso, tá? Porque o modal, né, de transporte principal brasileiro é o caminhão, né? É por rodovia, digamos assim. Então, se tu mexe no preço do diesel, né, consequentemente ali da gasolina, tu consegue controlar a inflação, tá? Então, a Petrobras é um dos maiores instrumentos aí utilizados pelos governos para controlar a inflação do Brasil. Então, por isso que ela não consegue ter uma estabilidade tão perene, digamos assim. Bom, e a última empresa que eu trago aqui, tá? É a CSN Mineração. Ela é uma empresa de commodities também, e ela exporta ferro. Aqui eu falo exporta, mas ela também atua muito no mercado interno, tá? Acho que principalmente o mercado dela interno é 70%, tá? Ela aqui ela tá com dividend yield de 9,46, tá? Mas vale destacar que ali no começo de 2023, o dividend yield dela estava em 18%, justamente porque o preço dela estava ali na casa dos 3 e pouco, tá? E aqui eu trouxe um dos motivos do dividend yield dela tão alto. Bom, primeiramente a dívida líquida dela estava negativa, né? Então, como eu já expliquei, ela tinha mais dinheiro em caixa do que dívidas futuras para pagar. Ela estava com caixa alto, assim como a Auren, tá? E ela fez poucos investimentos no ano de 2022 e 2023. Então, repare aqui que no ano de 2022 ela teve um lucro de quase 3 bi e distribuiu só em proventos 7 bi, tá? Então vocês vão reparar isso aqui estranho. Ou seja, ela distribuiu muito mais do que o lucro dela daquele ano. Então ela deve ter acumulado, né, caixa em alguns anos passados, né? Ela também fez IPO recente. Então, dinheiro da IPO, dinheiro de lucro passado, né? Tudo acumulado. E aí ela distribuiu muita coisa em 2022, tá? Em 2023 e 2024, em 2023 isso caiu consideravelmente. Em 2024 também a previsão aqui, o dividend yield fica em torno de 8%, tá? Então reparem que no ano de 2022 ali e 2023 foi uma distribuição bem atípica. Aqui eu trouxe o free float, tá? De 20,25, porque quando a CS Mineração distribui 7, quase 8, 7 bi e meio aqui de proventos, tá? Vale destacar que só 20%, né, desse dinheiro vai para, digamos assim, os acionistas que não são majoritários, né, que são a gente aqui, investidor comum. Aí você deve estar pensando, quem é o maior majoritário da CSM Mineração? Bom, a CSM Mineração é um pedaço, tá, da CSN, tá? A CSN tem várias empresas, né? Tem a empresa de mineração, empresa de cimento, e a CSN Mineração é só um braço dessa empresa, tá? Então, o majoritário, que detém a maior quantidade de ações da CSN Mineração, é a própria CSN Metalúrgica lá, né? Então, ela tem, se não estou enganado, 70% das ações da CSN Mineração. Então, desses 7,B aqui, 70%, tá? Desse valor foi para a empresa principal. Então, é meio que um troca-troca, né? O pessoal acaba se iludindo bastante, tá? Com esse dividend yield.
e com essas distribuições de proventos, mas repare que essas empresas que têm free float é como se estivesse tirando dinheiro do caixa para dar para os majoritários, então é, é muito simples, né, esse esquema. Bom, aqui é a conclusão, tá? Que dividend yield não é parâmetro, tá? Então nunca olhem só o dividend yield antes de comprar uma empresa. Analisem principalmente os históricos de pagamentos do passado, tá? Então se a empresa sempre pagou dividendos, se é uma política dela, tá? Verificar o payout, que é a porcentagem do lucro que a empresa distribui. Então, se ela distribui consistentemente e também qual é a porcentagem de lucro que ela distribui. E também que vale destacar a quem interessa essa distribuição, tá? É muito importante destacar que, assim, por exemplo, se tem muito acionista majoritário, pessoa física, digamos assim, que vive desse dividendo, faz sentido que a empresa sempre, né, distribua. Por exemplo, se vocês entrarem na base acionária da VEG, vocês vão ver que tem muitos sócios, né, pessoa física ali. Então interessa muito que a VEG sempre distribua dividendo, porque esses sócios sempre vão querer, né, esse dinheiro caindo na conta para utilizar. O mesmo vale, por exemplo, para o Banco do Brasil, tá? Não é o maior, mas um dos maiores acionistas do Banco do Brasil é a própria Previdência do banco, né? Eu não lembro o nome, eu vou chamar aqui de Previdência do Banco do Brasil, mas tem um nome bonitinho, tá? Então interessa muito que o banco distribua dividendos para esse fundo de previdência, né, deles ali, utilizar esse dinheiro e reinvestir em outras coisas e aumentar o dinheiro da aposentadoria e do pessoal do banco. Então, analise se faz sentido para os majoritários da empresa essa distribuição de dividendo, tá? Então, tem empresas que não tem interesse muito em distribuir dividendo, né? Por exemplo, Suzano é uma empresa que não interessa muito, justamente porque os majoritários ali são empresas que entendem que o melhor ali, o melhor a se fazer ali é reinvestir, tá? Então, essas empresas aí que têm interesse na distribuição de dividendos, vocês têm que ficar atentos. Bom, o vídeo de hoje era só isso. Muito obrigado.